Shalom Uvrahá. Pergunte ao Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso querido Barak Bruno Amaral, nosso querido amigo da ONG, e ele pergunta: Shalom Uvrahá, querido Rabino Gloiber, o que a Torá diz a respeito de ter uma reserva emergencial? Reserva financeira, reserva emergencial. Vi em alguns pôsteres judaicos que não devemos nos preocupar com amanhã em relação ao sustento, porque Hashem, a Kadosh Baruch Hu, está no controle e sempre nos dará o pão de cada dia. Porém, vejo outros pôsteres judaicos que afirmam ser necessário sim ter dinheiro para eventuais necessidades no futuro. Podemos gastar tudo e não nos preocupar com amanhã, ou é melhor ter reservas? Com vocês, meu querido esposo Ilela, Shalom Uvrahá. E o nosso querido Abba. Shalom Uvrahá, para o nosso querido Barak, querida família, e para todos vocês que estão ouvindo a nossa aula. Em relação ao trabalho, nos primeiros 6 dias da criação, como você sabe, no primeiro dia Deus criou a luz, Deus criou o céu e a terra. No segundo dia Deus separou entre as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia Deus criou, no terceiro dia, que é o mais importante aqui, a terra firme. E nasceram as ervas, nasceram as árvores com as frutas. Não precisou de trabalho nenhum. Tudo nasceu sozinho. Depois, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou as aves, os peixes. No sexto dia, Deus criou os animais. Deus criou o ser humano. Por último, tudo já existia, não precisou dele para nada. Tudo já existia. Quer dizer, os animais não precisaram dele, as árvores não precisaram dele, as ervas não precisaram dele. E está escrito que não choveu porque não tinha um homem para trabalhar sobre a terra. Para que trabalho? No terceiro dia Deus criou as árvores, as ervas, as flores, tudo. Não precisava de homem para trabalhar sobre a terra. Aquilo tudo cresceu do nada. Então esse trabalho, dizem nossos sábios, que é a tefilá. O trabalho original no paraíso é você rezar para Deus, você pedir para Deus para chover. Então não tinha chovido porque você não tinha pedido, não tinha um homem para fazer o trabalho de pedir. Esse era o trabalho que a gente tinha que fazer até o acontecimento da árvore do conhecimento, o bem e o mal. Hashem deu permissão para o anjo da morte para ele testar o homem. Hashem tinha dado para o primeiro homem, para a primeira mulher, um mandamento de que ele não podia comer a fruta do Pri Etzadat. A fruta, o Pri, a fruta, Etzadat, a árvore do conhecimento. Essa árvore era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, um mandamento só ele tinha que cumprir num prazo de validade de 3 horas. Se ele cumprisse isso, já teria Geulah, já teria a nossa redenção final. O mundo teria 600 mil pessoas, assim consta no livro da Arizal, e seremos todos nós. O Adão, ele comeu aquela fruta, por quê? O anjo da morte baixou na cobra. A cobra começou a falar. A árvore era a árvore do bem e do mal. Mas ele começou a apresentar aquela árvore como se ela fosse só a árvore do bem. Ele não falou do mal. Ele falou para Havá: vocês vão comer essa fruta, vocês vão virar Deus, vocês vão... Só o bom, mas a árvore do bem e do mal. E ela só apresentou o lado bom daquilo. Então, a Havá comeu aquela fruta, deu para Adão, eles não viraram Deus, e o mundo despencou. Aí a gente pergunta para Adão: vamos fazer tshuva, vamos ter um remorso, se arrepender do que a gente fez e virar a página. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Era só Adão falar desculpa. Mas ele não falou. A gente perguntou para ele: por que você comeu essa fruta? Ele falou: você é o culpado, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender. Tem que se arrepender da mulher que você me deu. A mulher que você me deu, olha o que ela me causou. Você me estragou a vida. Você acabou com a minha vida. Você me deu uma mulher que não presta. Acabou com a minha vida. Ela fez eu comer essa fruta.
não se arrependeu. Ele falou, Deus tem que se arrepender de ter dado para ele aquela mulher, e não ele se arrepender de ter feito a coisa errada. Quer dizer, Deus falou para não comer, a cobra falou para comer, e o culpado é Deus. Continuação, Hashem, Deus, ele pergunta para a mulher, por que você comeu essa fruta? Aí ela, de novo, ela podia ter falado, olha, desculpa, não ia dar em nada. Hashem ia desculpar ela, acabou, viramos a página, começamos uma página em branco. Ela falou, não, eu sou perfeita, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender. Olha o que você fez, você me estragou a vida. Você colocou uma cobra no paraíso. Olha o que você me causou. Vai fazer tshuva, vai se arrepender de ter colocado a cobra no paraíso. Por causa disso, e se a gente perguntasse para a cobra já tinha a resposta pronta. Ela ia falar, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer, eles deveriam ouvir a quem? Então, acabou a história. Então agora, castigos. Não fizeram tshuva, não se arrependeram. Então, por causa disso, agora vem o castigo. Qual vai ser esse castigo? Para o Adão, Hashem falou para ele agora, com o suor da sua face você vai comer o pão. Agora não vai ser com as palavras da sua boca, você não vai pedir para chover e vai chover. Agora vai ser um castigo, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar duro. A Havá, a mulher, não precisou trabalhar duro. Hashem falou para ela, olha, agora você, aqui no paraíso, você pode dar luz em um dia. A mulher e o marido tinham uma relação, no mesmo dia nascia a criança. Hashem falou para ela, agora você vai ter sofrimentos de parto. Antes disso a criança nasceria sem dor. Aí, continuação, para a cobra, Hashem não tinha perguntado nada, mas Hashem deu para ela um castigo. Falou, você vai comer o pó da terra. E a gente aqui, a nossa instituição, está do lado do Instituto Butantan, que é o zoológico das cobras oficial do Brasil. E eu estive lá e eu perguntei para os responsáveis pelo Instituto Butantan se eles podem me mostrar a cobra que come pó. Que Deus falou que a cobra tinha que comer pó. Aí eles falaram, desculpa, se a cobra comer pó, ela morre. Então a gente vai ver que é uma linguagem figurada. O suor da sua face, com o suor da sua face você vai comer o pão, não quer dizer que ele tem que esfregar o pãozinho no suor da testa e depois comer. É proibido pela Torá você comer pão com suor, porque é uma coisa que enoja a pessoa. É proibido pela Torá você fazer para si próprio uma coisa dessas. Então, se é proibido esfregar o pãozinho na testa e comer o pão com suor, o que quer dizer com o suor da sua face você vai comer o pão? Então, a pessoa quando trabalha duro, ele começa a suar. Então, Hashem falou para ele, com o suor da sua face você vai comer o pão, quer dizer, você vai ter que trabalhar para comer o pão. Então, essa segunda categoria de trabalho já é um castigo. Ele não fez tshuva, ele não se arrependeu do que ele fez errado, então agora ele vai ter um castigo que ele vai ter que trabalhar. Então, o primeiro trabalho, que era antes dele comer a fruta da árvore do bem e do mal, era a reza. Agora, esse segundo trabalho é um castigo. Daqui a gente vê que a reza é um mérito, a reza é um prazer. Imagina o marido e a mulher, eles vivem um ao lado do outro e eles não conversam. Ele não conversa com ela não conversa com ele. É um prazer? É um sofrimento. Então, quando um conversa com o outro, é um prazer. Então, imagina, Hashem, ele dá pra gente, Deus é tão grande, ele dá para nós esse mérito que a gente pode conversar, pedir para ele o que a gente quer. Então, a reza, quer dizer, pedir para Hashem, para que a chuva desça para o mundo, é um prazer. Enquanto que o segundo trabalho, a segunda vez que Hashem fala sobre trabalho, já é um sofrimento. E esse sofrimento, então, cada pessoa, ele sofre quanto que está decretado para ele. Então, ninguém está isento disso. Agora, a partir da hora que o Adão e a Havá, eles comeram aquela fruta e não se arrependeram de ter feito isso, então, a partir daquela hora, o nosso sustento está condicionado. A gente fez como condição que para que a gente tenha dinheiro, a gente tem que trabalhar.
A Havá não, a Eva não precisou disso. Hashem fez como condição, deu o castigo para ela que ela vai ter que cuidar das crianças. Então, na família judaica, o homem, para se casar com a mulher, é feito uma ketubá, e a ketubá são os direitos da mulher, não tem lá os direitos do homem. Ou seja, assim, ele tem que comprar as roupas dela, tem que comprar a comida dela, tem que dar para ela um lugar para morar, e comprar joias para ela. Se vocês verem a tradução da ketubá, ninguém nunca mais vai querer se casar. Vão ficar com medo. Toda a responsabilidade do marido em relação à mulher, mas isso é uma coisa óbvia. Você encontrou uma criança de 3 anos na rua, o que você vai fazer? Procurar os pais, quem é o responsável por essa criança. Você encontrou uma mulher na rua, o que você vai fazer? A mulher está com fome, você vai falar, quem que é o marido dela? O marido dela é o responsável por ela, ele tem que dar comida para ela. Porque essa mulher não tem onde dormir, o marido dela, ele é o responsável por ela, ele tem que dar para ela uma casa para ela morar. A mulher está com a roupa rasgada, quem que é o marido dela? Ele é o responsável para dar para ela uma roupa normal. A mulher veio numa festa, todas as mulheres vieram com joias, ela está sem joias. Quem é o marido? Quem é o responsável por essa mulher? O marido dela tem que dar joias para ela. Então a mulher, ela não tem essa obrigação de trabalhar pela Torá. E se ela quer trabalhar, ela quer que o marido estude Torá, então ela vai trabalhar, o marido vai estudar a Torá. Aí tem que se esforçar. O Rebbe fala, se a pessoa não se esforça, fala, olha que legal, eu já sei Torá sem me esforçar, é mentira. Não pode mentir. Para Hashem, não adianta mentir para Hashem. Se a pessoa fala, me esforcei e não consegui, também é mentira. Não pode mentir para Hashem. Se a pessoa fala, me esforcei e consegui, está falando a verdade. Então, assim, a mulher, ela trabalha para que o marido estude Torá, para que o marido se torne um grande rabino, aí tá bom. Ela optou por isso. Não era obrigação dela, ela resolveu. Ela optou por isso, o mérito dela lá em cima é muito grande, então a esposa do Rabi Akiva, ela mandou o marido estudar Torá. Hoje a gente não faz isso. Proibido hoje fazer uma coisa dessas. Hoje mas assim, naquele caso aconteceu. Por que aconteceu? Qual era a diferença do caso deles e de outros casos? Porque lá era uma condição que ela tinha com ele, que ela se casa com ele com a condição que ele vai estudar Torá. Então, se ele não fosse, colocaria o casamento em dúvida, que foi um casamento condicional. Então, naquele caso, ela precisava, outros casos não precisa. A gente não costuma hoje fazer assim, mulher mandar o marido, então ele pode estudar a Torá na cidade junto com ela trabalha, ele estuda a Torá. Então eu vi, quando eu estava em Kfar Chabad, nós estávamos no Koilel, 2 anos depois de Shiva, a gente estudou todas as leis de Kashrut. O primeiro diploma de Rabino é Isur Veiter. Que o Rebbe pedia, né? O Rebbe pedia para não sair da Shiva sem esse curso. Então as mulheres já trabalhavam e os maridos continuavam estudando. O Koilel participava, a gente recebia um salário do Koilel, mas tinham mulheres que queriam que o marido continuasse, fizesse uma pós, e outra pós, e outra pós. Mas aí já é opção dela. Mas a condição de trabalhar para que Hashem te dê o seu dinheiro, isso é uma condição divina para o homem, independente disso, se você é a pessoa mais boa do mundo, mais boazinha do mundo, ou se você é a pior pessoa do mundo, essa condição não depende de você. Depende que o Adam Arishon, o primeiro homem, ele comeu a fruta do Etz Hadat. Por causa disso, todo homem hoje tem que trabalhar. Ou seja, assim, não depende, a pessoa vai falar, eu sou tão bonzinho, por que eu tenho que trabalhar tão duro? Não é por causa de você. É porque Deus colocou essa condição, por causa que o primeiro homem fez a primeira transgressão. Então, quer dizer, a sua parnassá, tudo que você precisa de dinheiro, já está lá em cima na conta, mas para você sacar da conta, trazer isso aqui para baixo, você vai precisar trabalhar. Então, o que vem a ser esse trabalho? Vamos, uma coisa interessante assim, na Sefirot,
Tem uma Sefirah chamada de Malchut, que é a 10ª Sefirah, mais baixa. E ela vai transformar os bens espirituais, a fartura lá de cima, ela vai transformar isso em bens materiais. Então, imagina uma mulher, veio para uma Seudá, uma janta de Shabbat, e nessa janta de Shabbat, deram para ela vinho do Kiddush, halá, patezinho, você chama de pastinha, né? Pastinha, patezinho, salada, saladinha com peixe, e depois mais saladinha, e mais halá, e mais vinho, e depois a sopa, depois carne, depois sobremesa. E ela estava segurando o nenenzinho dela, o nenenzinho olhando para tudo isso, mas ele não tem como comer nada. Ele é capaz de morrer de fome numa situação dessa. Simplesmente morrer de fome. Ele não tem como beber vinho, não tem como comer halá, não tem como comer nada. Aí ela, tudo que ela comeu, ela vai transformar em leitinho e ela vai dar de mamar para ele. Naquele leitinho que saiu dela para ele, tem o vinho do Kiddush, tem a halá, tem a saladinha, tem o peixe, tem a carne, tem a sopa, tem a sobremesa, tem tudo. Então, a Sefirat Malchut, ela faz isso para a gente. Ela recebe das Sefirot anteriores toda a fartura lá de cima e ela transforma isso em bens materiais. Quer dizer, qualquer bem material é um milagre. É sobrenatural, é surreal. Mas para a gente receber esses bens materiais, então nós vamos ter, a gente colocou essa condição da gente trabalhar, não por causa de nós, mas por causa do Adam Arishon. E até quando isso vai durar? Até a Geulah, Mitzvah Shlema, nossa redenção final. Quando tiver a redenção final, todas as maldições do mundo vão ser anuladas, e essa maldição vai ser anulada também. E aí vai sobrar o trabalho, o nosso trabalho vai continuar sendo pedir para Hashem com muita alegria para que a chuva caia, e a chuva vai cair. Mas essa maldição do trabalho já não vamos mais ter. Então, se eu tenho uma reserva, por exemplo, eu fiz uma reserva para um futuro, uma eventualidade na minha vida, de saúde ou da família, alguma coisa, isso pode contar como uma pretensão da minha parte, porque pode acontecer alguma eventualidade e aquilo nem ser usado para aquilo que eu reservei. Ok. Pode ser, então, eu posso dizer reserva, que é uma pretensão, eu estou sendo uma pessoa pretensiosa? Não, a reserva funciona da seguinte maneira. Tem profissões que você é obrigado a ter um fôlego. Então a pessoa tem uma loja de artigos para férias, tipo Campos do Jordão tem lojas de lembrancinhas aqui nas montanhas. Então tem uma comunidade de Satmar, de Hassidim da Hungria, aqui no Bom Retiro, que eles, sempre que chegam as férias, eles vão para Campos do Jordão, e lá as crianças, elas compram as lembrancinhas, e você sabe que essa loja, ela vai faturar nas férias, eles vão ganhar muito, muito, muito mais do que eles precisam. E depois, meses, eles vão ganhar muito, muito, muito menos do que eles precisam. Então, para uma categoria de negócio desses, a pessoa tem que ter o fôlego. Então, ele tem que ajuntar o dinheiro que ele ganhou na temporada, na alta temporada, para gastar na baixa temporada. Uma loja de malharia, malhas, lá tem muito disso. Então, quando está frio, eles ganham muito dinheiro. Quando está calor, eles não ganham nada. Então, na época do inverno, eles têm que guardar o dinheiro que eles ganham para, na época do verão, eles terem fôlego, eles poderem continuar vivendo. Então, cada profissão tem o estilo dela. Tem as exigências. Tem as exigências. Então, tem profissões que a pessoa é obrigada a ter essa reserva, essa categoria de profissões que... E tem profissões que elas oscilam. É capaz que ele consiga vender, é capaz que não consiga, então ele está no risco. Quando existe uma profissão dessa categoria, aí é recomendado para a pessoa guardar. Uma coisa interessante, tem uma história, a cigarra e a formiga. Então, a história como a história evoluiu, né? Então, antigamente, na Idade Média, as formigas, elas trabalhavam, guardavam
para o inverno, e a cigarra estava cantando. E aí chegou o inverno, a coitada da cigarra morreu de frio. Agora tem a nova versão. As formigas estavam trabalhando e a cigarra cantando. Aí passou do Hollywood, viu a cigarra cantando e falou: você é muito talentosa, agora você vai se tornar Lahit, como se fala. Uma famosa, muito famosa. E o imposto de renda baixou no formigueiro e a cigarra ficou rica e as formigas foram todas para a cadeia. Uau. Então a gente nunca sabe. Então cada profissão tem a necessidade dela. Então tem profissões que você não precisa nunca juntar, porque você tem trabalho o ano inteiro, e aí vai lembrar a gente que quando Hashem tirou o nosso povo do Egito, o Moshe Rabbeinu foi para o faraó e ele falou para o faraó: Ko Amar Yud Kei Vav, que ele usou o nome de Hashem de 4 letras, assim disse Deus, mas ele usou o nome de 4 letras, tetragrama. Shlach também vevduni, manda o meu povo para fazer o trabalho para mim. Agora eles eram escravos no Egito, então agora eles vão trabalhar para Hashem, não vão trabalhar para o faraó. O faraó falou: não conheço esse Deus, não vou mandar o povo de Israel. O que quer dizer se não conhece? Você é um cara inteligente, você tem uma assessoria. Você não conhece, então pede para a sua assessoria verificar o que é. Pede para os seus assessores verificarem, te falarem antes da reunião ou antes da próxima reunião. Para você falar que não conhece, você tem que ter pesquisado antes. Então, realmente, a assessoria do faraó, eles tinham um precedente. Yosef, quando desceu para o Egito, o faraó perguntou, tinha sonhado com 7 vacas bonitas, 7 vacas feias. O Yosef falou para o faraó: Eloquim Yanes Shlom Paró. Usou o nome Eloquim. Eloquim é Deus se revelando revestido na natureza. E aí o Yosef foi obrigado a falar para o faraó, obrigado a ser, como se diz, arrogante, vamos dizer assim. O faraó não pediu a opinião dele. E mesmo assim, Yosef falou: olha, vão ter 7 anos bons, 7 anos ruins. O faraó tem que nomear alguém para arrecadar o trigo dos 7 anos bons para vender nos 7 anos ruins, para ter mercadoria no supermercado. Quem está te perguntando? Era o suficiente você falar: vão ter 7 anos bons e 7 anos ruins, e o faraó já vai entender. Já. Não, você falou, essa categoria de nome de Deus, Eloquim, tudo tem que ser natural. Então você é obrigado a se comportar de maneira natural. Agora, quando o Moshe Rabbeinu falou já o nome de Hashem, que é o sobrenatural, no deserto não tem água, no deserto não tem comida, milhões de pessoas iriam para o deserto, não tem ar-condicionado no deserto, a pessoa seca, crianças pequenas secam. Então o faraó falou: pera, eu conheço aquele Deus, Eloquim, o que o Yosef falou, que você tem que juntar nos anos bons para ter nos anos ruins, e aí você já está por precaução, agora um Deus desses que vai te tirar sem nada, a massa não vai nem ter tempo de fermentar, você vai ter que comer matzá na saída do Egito. Esse Deus vai te levar para um deserto que não tem água, não tem comida, não tem ar-condicionado, 3 dias as crianças secam, a pessoa no meu seca. Aí o que aconteceu nesse caso? Hashem tirou o povo de Israel do Egito, a comida caiu do céu, a água foi atrás deles, água para milhões de pessoas. Você imagina, 600 mil pessoas entre 20 e 50 anos de idade, e aí tinha as esposas, tinha as crianças, eram muitas crianças. E os animais. E os animais que bebem água também, e comem também. Ou seja, assim, imagina milhões de pessoas, imagina a quantidade de animais. Então tinha o Poço de Miriam, que era uma represa que acompanhava eles. Milagre verdadeiro, não era um pocinho, não era um pocinho, não era um quando fala poço, acho que é um poço, né? Milhões de pessoas, imagina, um poço pequeno dá para 10 pessoas, mas lá era uma represa que acompanhava, por isso que o Kinneret, lá aquele lago lá em Israel, dizem que o Poço de Miriam se revela lá, mas olha o tamanho do lugar. Sim. Era uma represa que acompanhava o povo de Israel no deserto. A gente fez ar-condicionado, cobriu nosso povo com nuvens,
E fez aquecedor. E o aquecedor tinha colunas de fogo, que o deserto de noite é muito frio, e a comida caía do céu. E aí, interessante, tudo lá era surreal, tudo lá era acima da natureza. Meio que fantasioso, né? Sobrenatural. Sobrenatural, e a Shem falou, não, agora sexta-feira, a comida vai cair do céu em dobro, e no Shabat não vai cair. E vocês vão pegar somente a quantidade que vocês vão comer na sexta e no sábado. Se você pegar mais, apodrece. Aí não tinha economia, né? Não podia fazer economia. Então, peraí. Fazer uma reserva. Por que você não deixou fazer reserva? Porque quem mais confiável do que o próprio Deus para te dar comida no outro dia? Quem mais confiável do que Ele? Adiantava fazer reserva? Se ele se ele não liberar, não adianta. Não liberar por 2 dias aquele maná para cair do céu, a reserva não ia adiantar nada. Você ia juntar para 2, 3 dias, depois você morrer de fome. Então, assim, naquele caso, nossos sábios perguntam, mas a gente podia dar todo dia. Por que na sexta-feira ele deu em dobro e no sábado não deu nada e não podia juntar? Para desenvolver em nós a fé, a confiança, o bitachon, emuná, bitachon, a fé, a confiança em Hashem. E já mostrando pra gente que o sustento vem dele. Não adianta você fazer uma reserva se ele não falar, ok, essa reserva você vai gastar com você do jeito que você quiser. Se ele não falar um ok, nada acontece pra gente, né? Sim, então aqui a gente vai ver uma coisa interessante, que no deserto nós tivemos 40 anos de vida sobrenatural. 40 anos em seguida. E lá não podia ter reserva. Porque ia atrapalhar. Porque para que o milagre sobrenatural aconteça, você tem que ter fé. Você tem que ter confiança. E se as pessoas estivessem já acostumadas que a comida cai do céu, aí não ia ter fé, não ia ter confiança. Ela ia falar isso é uma coisa normal. Para que a pessoa tivesse fé e confiança, de repente não caía mais. No Shabat não caía comida. A pessoa ficava com medo, quem vai me garantir que no domingo vai cair? Aí ela falava, não, mas Hashem, Deus, ele é confiável. Disse que vai cair. Então esse era o motivo que a pessoa na sexta-feira tinha que pegar o dobro, tinha que juntar para um dia, tinha que ter uma reserva para um dia, e no Shabat não caía. Para que a gente desenvolvesse a nossa fé. Então, na prática... E a questão, Abba, dos empréstimos? Por exemplo, Sim. é uma pergunta bastante recorrente para a gente, que as pessoas perguntam. Eu posso emprestar dinheiro a juros? Tem pessoas que vivem disso. E Sim, na sua opinião, qual seria o melhor investimento hoje? Se fosse para alguém falar assim, onde que eu invisto? Na sua opinião, qual seria, segundo a Torá? Muito bom. Como vocês podem ver pela barba branca... meus pais fugiram para o Brasil e meu pai fugiu para cá depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, perdeu a guerra e fugiu para o Brasil. E uma coisa interessante que algumas vezes eu presenciei assim como ele se relacionou ao dinheiro brasileiro. Então eu nasci na época do Cruzeiro Velho. Certo. E logo que eu era pequeno, meu pai me deu uma nota de 500 mil cruzeiros. Tudo isso me ensinou a ler quantos zeros lá, me ensinou um pouquinho de matemática. Me levou no Jabaquara, tinha um banco, eu me lembro que era no Jabaquara, ele me levou para lá e pediu para mim dar esses 500 mil para a mulher da caixa, e ela carimbou, um carimbo redondo, carimbou em cima 50 centavos. Os 500 mil cruzeiros velhos valeram 50 centavos de cruzeiros novos. Saí daqui em 1978, mudei para Israel, fui para Yeshiva. Aí a minha mãe me escreveu uma carta uma vez e falou, olha, mudaram o dinheiro de novo de cruzeiro para real. Não, para cruzado. Para cruzado novo, aí teve... foi mudando. Teve vários... Foi mudando. É para cruzado, cruzado para cruzado novo. E uma coisa interessante é que antes do cruzeiro já tinham reis, né? Mas não peguei essa época. Eu peguei a época do cruzeiro velho. Essa é a época do pai, 1940, por aí. 30. Então, peguei a época do cruzeiro velho, mas na prática, assim, cada profissão
ela tem o risco dela. Então a pessoa tem que juntar o dinheiro somente o equivalente ao risco da profissão dele. Então hoje em dia, se a pessoa trabalha numa instituição regularizada, ela tem uma carteira de trabalho, aí ela recebe, quando ela sai do trabalho, ela recebe um FGTS. Isso. Então, num caso desses, ela vai juntar para quê? O governo já está juntando para ela. Então não tem necessidade para ela juntar. Ela vai se privar de coisas que ela precisa, vai privar a esposa, vai privar as crianças. Ou seja, assim, está escrito no Pirkei Avot, quem é rico, esse é o Asher, Asamer Bechelko. É o que está feliz com o que ele tem. O próprio Pirkei Avot depois vai dizer, Marbena Hasem Marbedaga. A pessoa que tem muito dinheiro, ele tem muitas preocupações. O próprio Pirkei Avot depois vai dizer, no dia que a pessoa sai desse mundo, ele chega lá no mundo de cima, o que vai acompanhar ele é a Torá que ele está estudando e as mitzvot que ele está cumprindo. Isso está no Sidur, para quem tem o Sidur. Então, na prática, imagina, a pessoa quer passar o dinheiro dela daqui para os Estados Unidos, né? Então ela faz todas as artimanhas para passar o dinheiro daqui para os Estados Unidos. Um dia que ela chega no próximo mundo, depois dos 120 com saúde de 20, vão perguntar, não, o que você tem para oferecer? Tipo, você fala, olha, eu ouvi falar que o Baixo Paraíso, 1 hora do Baixo Paraíso equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo material. 1 hora no Alto Paraíso equivale a 70 anos no Baixo Paraíso. Então, quero ir já para o Alto Paraíso, vou me sentir melhor lá. Então, vamos falar, perguntar para ele, tá bom, o que você fez nesse mundo? Tá bom, vamos mostrar para ele um filme de todas as coisas erradas que ele fez. Depois vamos mostrar um filme para ele de todos os sofrimentos que ele passou. E vai zerar. As coisas erradas que ele fez, os sofrimentos que ele passou, zerou. Não está devendo nada. Para o inferno ele não vai. O inferno judaico é limitado para 12 meses. O problema lá é que 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos nesse mundo. Mas ele já sofreu nesse mundo, diz o Rebbe, o Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Shner Zalman, ele fala assim, quando o sol anda milhares de quilômetros no céu, a sombra dele anda 15 centímetros aqui no chão. Ou seja, os sofrimentos do Gehenom, milhares de quilômetros de sofrimentos, se você passou alguns centímetros de sofrimento aqui nesse mundo, isso te libera de centenas de quilômetros de sofrimentos no mundo de baixo. Então, pessoal, fizeram o filme da vida dele, ele foi durão, se comportou a vida inteira como uma égua. Deu coice em todo mundo. Mas, coitado, levou coice de todo mundo também. Zerou. Ele sofreu, ele maltrataram ele sofreu, zerou. Tá bom, agora o que te sobrou? O que você fez de bom? Aí ele falou, olha, sabe o que? Eu tenho uma conta no banco lá em São Paulo e eu tenho uma conta em Nova York. Vão falar para ele, você não tem conta nenhuma. Na hora que você morreu, o dinheiro já não é mais seu. Acabou. Ah, de quem que é? Aí o inventário vai ter que verificar de quem que é. Mas uma coisa é certa, seu não é. A pessoa podia ter 1 milhão. 1 milhão, quando era pequenininho, era muita coisa. Um milionário, a pessoa que tinha 1 milhão. Hoje, apartamento em Higienópolis custa muito mais do que 1 milhão. Mas antigamente, você falava 1 milhão, você falava, eu quero 1 milionário. Então, a pessoa pode ter 1 milhão para usar ainda esse conceito. Como você fala que é a ficha, hoje não tem mais ficha, né, no telefone. Mas a pessoa pode ser 1 milionário. No dia que ele faleceu, ele não tem mais nada. O dinheiro que ele tinha no Brasil, o dinheiro que ele tinha na América, já não é mais dele. Ah, ele teve sorte, o filho herdou esse dinheiro, deu R$180 para tzedakah, comprou uma plaquinha no vídeo da ONG no mérito da alma do pai dele, isso ele tem. Então, o que quer dizer? Você quer agora repassar o seu dinheiro desse mundo de baixo para o mundo de cima? Ele fica torcendo para o filho todo mês fazer um videozinho de elevação da alma, pagar 180. Exatamente. Para a alma dele dar uma subidinha lá. Exatamente. Então, você quer repassar o seu dinheiro do mundo de baixo para o mundo de cima? Isso, por meio da tzedakah, você consegue fazer isso. Então, o melhor investimento hoje que temos é a tzedakah.
Se a Exatamente. gente for embora hoje, vai ser contabilizado o que a gente deu de tzedakah. Exatamente. Isso é seu. Isso O é resto já passa, muda de dono. já muda de dono. Muda de dono. Então, assim, o Pirkei Avot, então, ele diz, quem é rico, quem está feliz com o que tem. O mesmo Pirkei Avot fala, mas quem tem muito, aí sai dessa regra. Marben Hassim, Marben Dagah. A pessoa que tem muito dinheiro tem muitas preocupações. O pensamento dele já não está mais na Torá. Não adianta ele estar feliz que ele tem muito dinheiro, ele está sempre preocupado. Ele não vai conseguir. Você consegue ser feliz com o que você tem na hora que você tem o suficiente para ser feliz. Então, muitas pesquisas em muitos países, eles fizeram uma pesquisa se o dinheiro traz felicidade ou não. E o resultado de todas essas pesquisas, absolutamente todas, foi o seguinte: pessoa que não tem dinheiro está sofrendo. Então ele está sofrendo, não está feliz. Na hora que ele tem dinheiro para o que ele precisa, ele está feliz com o que ele tem, ele está feliz. Na hora que ele tem mais do que precisa, aí Deus me livre, ele já está infeliz de novo. Imagina, você chega para uma pessoa, uma mulher, imagina uma mulher, você fala isso para ela, você fala, olha, eu quero que você tenha 200 quilos de peso. Quero que você pese 200 quilos. Aí a mulher vai se espantar, vai falar, Deus me livre, você fala, tá bom, só 180. Qualquer mulher que você fala para ela, quero que você seja muito gorda, ela vai te xingar. Ah, mas você vai falar, comida cachorra custa uma fortuna, então você come bastante. Você vai ficar muito gorda, você vai ter muito dinheiro. Ela vai te xingar, vai falar, não, eu quero comer o suficiente. Eu não quero comer mais do que precisa, porque se eu como mais do que precisa, eu fico muito gordo, eu vou ficar feia, eu vou ficar pesada. Uma vez eu entrei no elevador, uma mulher estava entrando assim, ela viu a minha barba, levou um susto. Aí ela ficou esperando do lado de fora, ela não sabia o que fazer. Não foi aquela que a gente estava lá na Barra, exatamente, mas não quero citar o nome do lugar. Então, assim, o elevador tem câmera e todo mundo está vendo. Quer dizer, não é que ela vai me agarrar lá dentro e me agarrar, me abraçar, me beijar. Quer dizer, é uma coisa... E ainda que ele é transparente. Então, eu falei para ela, olha, está escrito aqui até 300 quilos, né? Eu peso 120, a senhora faça suas contas. Você não está entrando, você faz as contas, né? 120 mais. Ou seja, se você não chegou a 180, você ainda pode entrar. Ah, mas você fala para uma mulher, você está muito gorda, no lugar dela ficar feliz, que ela comeu bastante, ela... Está em fartura, né? Ela vai ficar triste. Então, quer dizer, a pessoa que tem o que ele precisa, está feliz. Se a pessoa tem muito mais, já é desespero. Ela já vai querer fazer regime, ela já vai querer... Seja qualquer coisa, dinheiro, peso... Tudo que é a mais, atordoa a pessoa. Então ela fica preocupada, ela não sabe. Agora Eu vejo pessoas trabalhando muito, né? Tipo assim, tendo 2, 3 empregos, enchendo a vida de trabalho. Aí fica estressado, deixa a família, o filho fica em casa sozinho ou fica na mão da empregada. Então, quer dizer, para que ter 3 trabalhos? Porque o fica doente também. Acaba ficando doente, estressado e com um problema porque está colocando mais atividades na vida do que ela aguenta, né? Nós temos um limite. Então, por exemplo, quantas camisas a pessoa pode vestir num dia? Uma. Quanto a pessoa é capaz de comer num dia? Então, o dinheiro que a pessoa vai juntando, está juntando para a herança da criança dela. Ah, mas a criança, tá bom, a criança merece uma boa herança, mas não precisa ser $1 milhão. A criança, graças a Deus, tem um masal dele lá em cima. E esse dinheiro que você deixa para a criança, às vezes, não é que você está fazendo um favor para a criança. Por exemplo, eu conversei com uma vez conversei com uma professora sobre uma criança. Então eu falei, olha, a criança está tendo aula particular da sua matéria. Aí a professora falou, aula particular não é bom. Por quê? Porque a criança está na escola, está na classe e ela ouve a aula da professora. Depois ela tem aula particular do mesmo assunto e aí ela vai falar, muito mais gostoso, aqui estão me dando uma atenção personalizada.
muito mais gostoso ter aula particular do que ter aula na classe. Na classe eu tenho que me esforçar. Na aula particular, a professora se esforça para mim. Então, vira uma bengala. Então, às vezes, a criança, quando ele tem menos dinheiro, ela se esforça um pouquinho mais. E ela se torna uma criança muito mais de sucesso verdadeiro do que uma que tem uma herança muito grande, não precisou se esforçar. Ou seja, o Pirkei Avot recomenda, seja feliz com o que você tem, mas se você tiver muito, aí você já não vai mais ser feliz, você vai ser preocupado, e o dia que você deixa esse mundo, tudo que você tinha já não é mais seu. Exatamente. Então, assim, o melhor investimento é a tzedakah. Ou seja, a tzedakah você repassou o dinheiro desse mundo para o próximo. Você fala, no lugar de eu pegar o meu dinheiro e mandar para a América, que aí o real vira dólar. E o real, não sei, mudou de cruzeiro velho para cruzeiro novo, de cruzeiro novo para cruzado, de cruzado para cruzado novo, de cruzado novo para real. E agora dá de mudar para alguma outra coisa, dá do Brasil para a Argentina. E então, você fala, se eu coloco meu dinheiro na América, ele vai ficar em dólar. Mas e depois dos 120 com saúde de 20? O dinheiro não é mais seu. Mas aí a sua criança herda tudo, ela não se esforça mais. Então, na prática, na minha opinião, o melhor investimento é a tzedakah. Agora, em relação à pergunta do nosso querido Barak, é assim, dependendo do trabalho, a Gemara nos conta que a pessoa deve ensinar para o filho um trabalho fácil, trabalho que não... um trabalho fácil e limpo. Quer dizer, fácil e limpo, quer dizer, um trabalho que a criança não sofra, que é um trabalho fácil e que ele não precise se sujar muito. E aí os nossos sábios na Gemara em Kedoshim, no final da Gemara, eles me falam, você viu uma vez? Aí eles pegam cada animal, eles veem, o leão é um animal forte, né? Então eles perguntam, você viu um leão uma vez que está trabalhando de carregador? Não, ele tem o sustento dele de boa. Agora, a raposa é um animal que nossos sábios usam como exemplo de um animal esperto. Então eles falaram, você já viu uma raposa que ela tem uma loja, que ela é uma comerciante? Ela é esperta, mas ela não precisa ser comerciante. Ela tem a parnassá dela, tem o sustento dela de boa. O tzvi, o alce, ele corre rápido. E naquela época tinha uma profissão que era fazer fruta seca, você tinha que correr de árvore para árvore. E eles perguntam, você viu um alce trabalhando com frutas secas? E todos esses animais foram criados para nós. Foram criados, Deus criou todos os animais antes de nos criar, porque Deus criou o mundo inteiro, Deus criou o mundo inteiro para nós. Eles foram criados para nos servir e eles não precisam trabalhar. Então, nós, quanto mais que a gente não precisaria trabalhar. E hoje a gente vê pessoas competindo com o burro, né? Oi bem. Mas então a gente trabalha porque é um decreto divino, que o Adam Rishon, ele comeu o Pri Etzadat, então a gente trabalha por causa disso. Então eles falaram, já que tem que trabalhar, então ensina o seu filho um trabalho fácil e limpo. Trabalhar precisa, mas não precisa ensinar ele um trabalho difícil e duro e sujo. Ensina para ele um trabalho fácil e limpo, porque quem vai dar a parnassá, quem vai dar o sustento para cada um de nós, é Hashem. É Deus, e Deus é a essência do bem. Então ele fez como condição que você trabalhe. Então a gente trabalha. Mas não precisa se esforçar. Tudo no equilíbrio. No equilíbrio, porque você só está fazendo para cumprir. Então, dá o último exemplo, e a gente termina. Então isso a gente vai ver também nos 40 anos que o nosso povo estava no deserto. Dizem nossos sábios, o maná, ele caía do céu, a comida caía do céu. E quando a comida caía do céu, está escrito 3 frases sobre essa comida que caiu do céu. Que ela caía do lado da tenda, que ela caía na machané, no acampamento,
e que ela caía fora do acampamento. Pergunta os nossos sábios, espera, por que a Torá já não fala que ela caía em todo lugar? Tinha que falar que ela caía do lado da tenda, ela caía caía dentro do acampamento, caía fora do acampamento. Então eles dizem assim, que nós temos 3 categorias de pessoas. Tzadikim, pessoas mais elevadas espiritualmente, ou Reshaim, pessoas mais ruins, e Beinanim é o meio termo, nem para cá nem para lá. Então, para os tzadikim, a comida caía do lado da tenda dele. Ele acordava e falava, vou ter que andar o dia inteiro para procurar comida. Abria a tenda, já estava lá na porta da tenda. O Beinanim, a pessoa que é mais ou menos, ele tinha que andar dentro do acampamento. O Rashá já tinha que sair do acampamento. Então, assim, de acordo com o nível espiritual da pessoa, quer dizer, o Rashá, que era a pessoa ruim, já tinha que procurar fora do acampamento. Esse acampamento era quilométrico, não é um acampamentozinho. Então você imagina quantos 6 quilômetros? mil pessoas? 600 mil. 600 então, mil fora as esposas, as crianças e os animais. Então você imagina quantos quilômetros essa pessoa tinha que andar para conseguir a comida do dia. O alimento do dia. Então, assim, na prática, nós somos assim. Investe em você próprio. Seja um tzadik. E aí você não vai precisar andar muito. Não vai precisar andar muito para conseguir sua perna. Isso, por isso dizem nossos sábios, ensina ao seu filho uma profissão que ela é fácil e limpa, e ensina ele a Torá, para que ele seja um tzadik e o alimento caia na porta dele. Exatamente. Muito obrigado, Rabino, pela sua aula maravilhosa, sempre muito maravilhosa, com muito carinho, ensinando todos nós. Agradeço você aí, aproveitando esse vídeo, essa aula, para agradecer a Tzedakah do mês, dos amigos da ONG, do grupo. Muito obrigado pela Tzedakah do mês de maio. Um beijo no coração de todos vocês. Aproveitando também que começamos uma obra agora aqui, porque como é sabido de alguns do nosso grupo fechado, temos uns bancos que nos foi doado pelo Dr. Renato Arca, que está aqui no nosso grupo Amigos da ONG. A esposa também. A Natália Arca. E eles doaram 20 bancos de madeira, com bimá, com stand, e esses bancos estão num galpão cedido por uma pessoa que nos cedeu, né, o espaço, mas esses bancos precisam vir para a ONG, desocupar o espaço da pessoa, e então a gente resolveu fazer uma obra num único lugar físico que nós temos aqui na nossa ONG. E então aí eu vou passar direitinho para vocês depois, para quem quiser pegar essa mitzvah, né, de nos ajudar a fazer. Barak que fez a pergunta, então agradecemos em primeiro lugar ao nosso querido Barak. Foi o primeiro doador. Que foi o primeiro doador justamente, nessa obra tão importante. Iniciamos a obra, então assim a gente está com um orçamento para chegar aí eu vou colocar para você. Se você quiser participar da mitzvah, a gente vai ficar muito feliz, vamos ter lugar para guardar esses bancos e também para rezar, né? Rezar, sim. Estudar a Torá e a gente conta com a sua tzedakah, que é o melhor investimento que a gente faz por aqui. Então, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por você ser amigo da ONG, um beijo no coração de vocês e tudo de bom. E eu por pouco não falo da questão do distanciamento do mano que caía no acampamento. Eu estava aqui pensando, ia dizer isso. Não tem que falar esse exemplo, porque é muito importante isso. Sabe que é por mérito. Então vamos ser, como o Rav Glavi disse, tzadik. Acrescentar no mérito. Acrescentar no mérito. Tzedakah é um grande mérito. Tefilá, tzedakah e estudo de Torá. É isso aí. Que você tenha muita tzedakah, como eu sempre desejo a todos vocês, né, que a tzedakah seja farta, abundante, que você possa fazer muita tzedakah. É isso que eu desejo para todo mundo, né? Aquele que doa 10 reais para a ONG, como tem pessoas que são fiéis dos 10 reais, que se você está ouvindo a nossa aula aqui, você sabe quem é. A gente agradece e deseja que sempre tenha, aquele que doa pouco, aquele que doa muito e aquele que sempre doa, mas sempre tenha para doar. Não importa se é 5, se é 10, se é 2, se é 1 real, não importa. Que você sempre faça a sua tzedakah com amor no coração e que a chance sempre seja benevolente para você, para fazer o seu man cair na sua porta. Amém, amém, amém.